então, seria naquele desenrolar no pitch, mais ou menos aquela sequência que eu te passei. Certo. Tá? E aí depois, basicamente, eu, o Gabriel e o João, que vamos estar fazendo algumas perguntas, e o Pompeu, se precisar também fazer, ele talvez até faça por escrito e eu repasso aqui para você. Perfeito, Bom? sem problema. Meu amigo, bom pitch. Obrigado. Pode seguir. Vamos lá, eu vou abrir brevemente aqui a parte da apresentação, ver se eu acerto dessa vez, porque essas coisas de tecnologia que esses meninos novos aí me deixam meio atrapalhado. Mas vamos lá. Será que é aqui? Aqui. É isso, pessoal? Vocês estão vendo minha tela, é isso? Sim. Pronto, vamos lá. Bom. Aí você vai colocar em modo apresentação. Modo apresentação. Deixa eu voltar aqui. Modo apresentação. É aquele lá mesmo, é embaixo. Aperta F5, Augusto. No seu computador, F5. Ixi. Voltei para cá. Tudo bem, Augusto. Segue do jeito que estava mesmo. Ok. Vou tentar lá. Tá. Bom. Pessoal, vamos lá. O que é essa nossa ideia, né? A Hectare Agronegócios é o nome dessa nossa startup. Basicamente, ela vai fazer uma breve introduçãozinha aqui sobre o agronegócio. O foco dela, claro, é o agronegócio. Então, falando aqui brevemente sobre a importância, isso daqui vocês já conhecem, claro, sobre a importância do agronegócio no mercado mundial, do mercado brasileiro, enfim. O nosso modelo de negócios ele é focado nas terras, nas propriedades do agronegócio. Basicamente, nesses investimentos que são feitos para aquisição de propriedades agrícolas. Tá? A oportunidade aí desse nosso modelo de negócios ela é orientada para dois pontos principais. Primeiro, possibilitar o ingresso de pequenos investidores no agronegócio profissional como proprietário das propriedades, das fazendas. E um segundo ponto também de grande importância... Augusto, você está mudando as telas? Não está aparecendo? Não está aparecendo porque você está no slide mestre aqui no... Oh, meu Deus. Agora veio para outro, por isso que eu... Vai, segue. Bom, vamos lá. Seguindo daqui para... Vamos. Então, essa oportunidade de negócios, ela é vista, ela tem dois caminhos, digamos assim, que se completam. O primeiro é a possibilidade de ingresso de pequenos investidores no agronegócio profissional, como proprietário das fazendas. Né? Nós já vamos ver como isso acontece. E também maximizar o market share dos grupos agrícolas, né, agregando no seu portfólio tanto propriedades como investimentos em infraestrutura, tecnologia, talentos humanos, sem o endividamento das propriedades, dos grupos agrícolas. Tá? Então, essa combinação de situações é que nasce a ideia da Hectare. Então, tá mudando? Está mudando os slides? Tá. Mudou. A gente está no sobre nós. Isso. Então, o que a Hectare faz? A Hectare ela é uma startup com modelo de negócios orientado para aquisição de propriedades agrícolas preferencialmente degradadas, né, onde nós fazemos o investimento na recuperação dessas propriedades, na infraestrutura agrícola, no custeio agrícola para a produção agrícola de alta performance, com parcerias que agreguem
valor à produção. A ideia é, preferencialmente, não trabalhar com a produção e a comercialização da commodity bruta, e sim agregar valor para ela sempre que possível. Tá? O negócio ele é feito em algumas etapas, né? A primeira etapa é a aquisição propriamente dita dessas propriedades. Nesse caso, nós temos sempre um parceiro agrícola que detém esse know-how da produção agrícola, da gestão das propriedades para fazer isso, né? O investimento em si, na sequência, com a infraestrutura agrícola, máquinas, equipamentos, implementos, sistema de irrigação, sistema de TI, sistema de inteligência artificial, enfim, tudo que for necessário para gestão, para plano de gestão e controle da propriedade. Também investimos no custeio agrícola, e aí incluindo sementes, adubos, fertilizantes, pessoal, enfim, e na geração de valor, aí na industrialização, quando for o caso. Tá? Prioritariamente, nós buscamos essas propriedades dividimos em 3 segmentos, né? Propriedades para culturas tradicionais, aí soja, milho, trigo e algodão, com algumas características, lógico, localizadas em regiões de alta produtividade, que preferencialmente, prioritariamente, próximos a pontos de escoamento. A logística realmente é muito importante para isso que a gente se propõe, né? Um outro grupo de propriedades são frutas, são propriedades, aquisição de propriedades para cultivos de frutas e vegetais, né? Prioritariamente próximos a centros urbanos, para manter o frescor dessa produção, né? E aquisição de áreas de propriedades para recuperação de biomas e preservação, como a Amazônia, Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica, assim por diante. Né? A aquisição dessas propriedades, ela sempre vai buscar esse viés sustentável, né? Isso daí realmente é algo que tem uma importância fundamental no agronegócio. E esses ativos que vão ser adquiridos e recuperados, a ideia é focar na produção deles, na produção agrícola de alta performance, mas também podem ser locados ou vendidos posteriormente, gerando lucro para esses investidores. Tá? Gerando lucro para esses investidores. Então, o que acontece? Apesar do modelo conceitual da startup ser muito amplo, abrir aí possibilidades para muitos negócios, a gente acredita que pelo menos 90% das propriedades elas estarão dentro das culturas tradicionais. Então, até baseado nisso, a gente já tem alguns estudos já um pouco mais adiantados sobre esse nosso modelo de negócios, e já temos até um primeiro modelo já em andamento. O que seria esse primeiro modelo? Uma propriedade, aquisição de uma propriedade degradada aqui na Bahia, para a produção de soja e milho, prioritariamente, para a produção com a instalação, com a implantação de uma planta industrial de etanol. Tá? Essa propriedade, na verdade, são 3 propriedades que totalizam 147 mil hectares. Tá? Temos toda a documentação dela já previamente analisada, inclusive CARs, escrituras, enfim, a documentação já bastante adiantada. Tem um potencial real de produção de 103 mil hectares dessas commodities, com área de reserva já tudo garantido, ou seja, a documentação dela está perfeita. E para que isso funcione, nós temos um modelo de negócios onde tem uma gestão integrada. Então, são parceiros que fazem parte desse negócio para ele funcionar. Entre eles, o gestor agrícola, que cuida exatamente dessa análise técnica da propriedade, né, e análise de custos, investimentos, fazer o cronograma do cultivo, a gestão operacional da propriedade. Nesse caso, que são alguns dos grandes diferenciais desse nosso modelo de negócio. Já fizemos algumas reuniões com alguns grupos agrícolas que se mostraram interessados, mas esse é um dos pontos fundamentais que eu vejo dessa nossa parceria, esse know-how que vocês têm para poder organizar e dar os últimos retoques, finalizar os detalhes.
mas alguns desses grupos já se mostraram interessados em fazer esse tipo de parceria. Grupo industrial, que, no caso, vai utilizar e fazer a produção do milho em etanol, né, fazer essa transformação. Inclusive, dos grupos industriais, nós já temos uma conversa, algumas reuniões super adiantadas com um dos grupos querendo já assinar o contrato já com a gente para poder fazer o desenvolvimento pleno dessa usina de etanol, inclusive com financiamento. Isso eu até não passei para o senhor Aguinaldo, que na última reunião, na primeira reunião, senhor Aguinaldo, porque foi algo que foi hoje de manhã na reunião que eles já me passaram esse detalhe de já querer assinar o contrato para poder adiantar alguns detalhes. E só algumas informações sobre a parte técnica. Nós temos um estudo de viabilidade super detalhado feito por esse grupo industrial, né? O gestor financeiro, fazer a coordenação dessa parte financeira, também está bem adiantado esses detalhes. Nós temos uma conversa muito adiantada com a Unicred, com a Sicoob, para oferecer diretamente para os associados essas propriedades, tá? E eu acho que eu até pulei aqui, vocês me perdoem, eu estou extremamente nervoso, não pensei que eu ia ficar dessa forma, tá? Mas... vai tocando tranquilo. Pulei a parte principal, me perdoem. Como que é feito isso? Como que vai ser feito essas aquisições? Então, perdoe-me, gente, só vou voltar aqui um pouquinho, tá ok? Essas propriedades, vamos lá, essas propriedades que vão ser adquiridas, elas vão ser oferecidas no mercado através do modelo de propriedade compartilhada. Então, nós vamos pegar as propriedades, dividi-las em módulos de 1 hectare e oferecer individualmente a investidores a aquisição da propriedade, a propriedade em si, com escritura, enfim, toda a propriedade, né, com esses módulos, né? É um modelo de negócio, a propriedade compartilhada, que já existe há muito tempo no Brasil. Eu trabalho nesse segmento já há mais de 20 anos, só que especificamente no segmento hoteleiro. Então, já fui diretor em grandes resorts, Pousada do Rio Quente, Beach Park, Rede Pestana, Costa do Sauípe, enfim, que trabalham com esse modelo no mercado imobiliário de apartamentos, no mercado imobiliário hoteleiro. O que nós estamos fazendo é adequar esse produto, esse modelo, às propriedades agrícolas, permitindo que investidores pequenos, vamos dizer dessa forma, possam ser donos de grandes propriedades agrícolas, tendo os lucros e os benefícios desse tipo de investimento, de uma forma muito mais viável, porque vamos e venhamos, um investidor que tenha R$1 milhão disponível numa conta para investimento, ele não tem condições de comprar nem uma chácara, quanto mais uma fazenda, uma propriedade nesses termos, né? Então, é dessa forma que é feito a capitalização para esses investimentos, tá? Bom, dos grupos agrícolas, do gestor financeiro, um ponto estratégico desses dois grupos é que, tanto a Unicred como a Sicoob, é que além deles terem um grande número de cotistas eles já estão habituados com esse modelo de cotas, afinal, as próprias instituições bancárias deles funcionam dessa forma, eles têm umas sobras anuais, né, dos exercícios da administração desses bancos, que é suficiente, muito mais do que suficiente para a gente começar. Então, a ideia de oferecer internamente, diretamente para esses cotistas, é um dos primeiros passos para a gente poder iniciar essa operação. A Sicoob, por si, ela já está trabalhando com produtos semelhantes, que no caso é a Fiagro. Então, ela tem uma parceria com a Suno Investimentos, onde oferecem diretamente para os cotistas da Sicoob os produtos Fiagro da Suno, que tem tido um crescimento gigantesco, né? O mercado das Fiagros está crescendo de forma exponencial, embora, por ser um produto do mercado financeiro, ele não tem essas características principais de propriedade, que é algo que o brasileiro valoriza muito. As poucas Fiagros com produtos imobiliários tem um sucesso muito grande. Acabou de ser lançada uma agora, coisa de
45 dias, que foi do grupo 51 Capital, o objetivo deles é capitalizar pouco mais de 300 milhões nos próximos 90 dias. E já estão em andamento pleno com isso. As perspectivas são de acelerar, inclusive, essa captação, mostrando aí o grande interesse do consumidor tradicional nesse tipo de produto, né? Mas ele não é tão completo, não tem toda essa gestão integrada que nós propomos, né? Ele simplesmente adquire a propriedade e arrenda para algum grupo, não faz a gestão da propriedade com o foco na produtividade, não tem uma gestão industrial, um parceiro industrial para poder agregar valor nesse produto, enfim. E não tem a propriedade, né? São cotas que o proprietário está adquirindo, enquanto nesse nosso modelo ele tem a propriedade, a documentação, a escritura, que é algo que é muito valorizado pelo brasileiro. Nesse nosso modelo, a ideia é que esse proprietário, que esse investidor, ele tenha três formas de rentabilidade: uma rentabilidade fixa, através do arrendamento da propriedade, uma rentabilidade, um equity da produção agrícola e industrial, no caso do etanol, né, produzir etanol de milho. E aí entra já o começo das estratégias mais direcionadas para esse nosso produto. Ele vai receber essa sua retorno do investimento em combustível. Então, um dos parceiros é o Grupo Ipiranga, já tem também bem adiantadas reuniões com eles, falta formalizar alguns detalhes, mas eles seriam os responsáveis pela distribuição dessa rentabilidade do investidor nos postos Ipiranga, nas redes de posto Ipiranga. Então, esse investidor, em qualquer lugar do país, em qualquer posto Ipiranga, ele vai abastecer com aquilo que ele tem de retorno por esse investimento que ele está fazendo na propriedade. Os cálculos iniciais estão indicando algo em torno de 300 litros de etanol por mês. E isso causa um efeito fantástico no cliente, porque ele vai comparar o retorno desse investimento que ele está fazendo com o valor que ele pagaria do combustível no posto de gasolina, na bomba. Considerando esses pontos, a gente pode prever, com uma boa margem de segurança, aí, um retorno próximo a 2,5% a 3,5% ao mês para esse investidor, considerando o ticket do hectare em torno de R$60 mil. Tá? Gente, me perdoem, ficou uma bagunça essa minha apresentação, mas de qualquer forma a ideia está tentando ser passada. Vamos lá. Temos alguns estudos aqui mostrando algumas projeções sobre esse modelo de negócios, embora é só um modelo inicial. Eu, pessoalmente, acredito que tem um resultado muito maior potencial nisso daí. Afinal de contas, nós temos, segundo o próprio Ministério da Agricultura, cerca de 200 milhões de hectares de pastagens, onde pelo menos metade dessas pastagens deve ser convertida, recuperada e convertida em lavouras, né? Então, assim, tem um potencial muito grande. Quem quer que seja um grupo agrícola nacional, seja investidores, sejam bancos, sejam investidores internacionais, essas propriedades serão vendidas, serão recuperadas e estarão produzindo. Então, por que não oferecer isso aos pequenos investidores que têm condições aí de adquirir um lote, vamos colocar dessa forma, de uma propriedade como essa, por 50, 60 mil reais, parcelado ainda? Lembrando que o mercado imobiliário de lotes e terrenos no Brasil movimenta por ano algo próximo a 100 bilhões de reais, ou seja, já é um valor que está no mercado, que está sendo utilizado e investido em outros segmentos. Simplesmente o nosso produto é muito melhor ele comprar um lote, digamos assim, de 10 mil metros quadrados de uma fazenda altamente produtiva, gerenciada por um grande grupo agrícola, produzindo, do que, pelo mesmo valor, adquirir um terreno na periferia de 200, 250 metros quadrados, né? Então, como produto, é muito bom.
devido a essa experiência desse mercado de multipropriedade, de propriedade compartilhada, nós já temos todo um andamento, um planejamento já adiantado na parte de marketing e vendas, que inclui as salas de vendas tradicionais desse modelo, mas não se limita a eles. Nós temos uma série de outros produtos, de outras estratégias que vão trabalhar em conjunto para fazer essas vendas, né, desses lotes. E, enfim, o agronegócio é o grande motor da nossa economia, números incríveis, mas que esses números, esse sucesso todo do agronegócio profissional, ele não está disponível para o pequeno investidor, para esse investidor de 50, 60, 100 mil reais. Não é viável para ele, tradicionalmente, ser dono de propriedades agrícolas altamente produtivas com esse nível de investimento. Esse é o nosso grande modelo de negócios, é oferecer, dar essa oportunidade para esse investidor que hoje está investindo em consórcio, está investindo em lote, está investindo em apartamento, para que ele invista no agronegócio, né? Os grandes grupos agrícolas detêm aí administração de grandes quantidades de terras e, inclusive, já trabalham nesse modelo. O SLC Agrícola, por exemplo, ela tem, se não me engano, esses números estão um pouco desatualizados, se não me engano, são 600 mil hectares que eles administram, mas pelo menos 70% dessas terras não são de propriedades da SLC, são de propriedades de investidores que eles administram. É basicamente o mesmo modelo que nós queremos fazer. Nós adquirimos as propriedades, investimos na infraestrutura agrícola, no custeio, e disponibilizamos essa propriedade para parceiros, que são os grupos agrícolas, que têm esse know-how na produção, na gestão agrícola. É claro que, para não vendermos o produto in natura, a ideia é implantar um outro parceiro, fazer uma outra parceria com um gestor industrial para que transforme essa commodity em um produto industrializado de maior valor agregado. Bom, gente, mil perdões, eu sei que foi horrível. Professor Aguinaldo, eu sei que o senhor deve estar com vergonha de mim, mil perdões mesmo. Mas a ideia é basicamente essa, e como vocês podem ver, a ideia é muito boa. Agora, a ajuda da Ciclo para isso é fundamental para que a gente consiga profissionalizar e organizar de forma correta esses detalhes. Nós temos reuniões adiantadas, contatos adiantados, possibilidades de contratuais a ser adiantados, mas temos que colocar um pé profissional nisso daí para que possamos atender essas expectativas da forma como está sendo colocado. Augusto, tira o modo de compartilhar a tela, por favor. Acho que é isso. É clicar de novo lá aqui. na isso, perfeito. Bom, gostei mais da sua outra apresentação. Verdade. O senhor não me deixa, eu acho que eu fiquei olhando o rosto do senhor, fiquei tranquilo, os meninos me deixaram nervoso. Desculpa, nada de brincadeira, Vitor e Gabriel. Mas tudo bem. O Pompeu já fez uma pergunta aqui. Como que vai ser a distribuição de tempo e dedicação do time da startup? Excelente. Porque você tem outros negócios também, né? E eu acredito que, apesar de você ter me falado que estava se dedicando mais a esse tipo de relação agora comercial, porque viu um potencial bacana, né? Mas e os demais membros do time, como é que vai ser a parte da dedicação, em termos de tempo? Perfeito. Excelente. Vamos lá. Bom, nesse nosso modelo, a participação do nosso time, ela é sempre integral nos seus respectivos segmentos. Então, vamos lá. Para a gestão agrícola, não somos nós que vamos fazer essa gestão. Vai ser um grupo agrícola, por exemplo, Franciose, SLC, que são alguns que têm o perfil para esse tipo de negócio. Então, eles, com as suas respectivas equipes, é que vão cuidar, no caso, da gestão da propriedade, da administração e por aí vai. Então, a dedicação deles, sim, é integral, né? No time interno da Hectare,
nós precisamos simplesmente identificar um profissional que faça basicamente a supervisão, que vá trabalhar junto com esse grupo agrícola, na definição das metas, na organização do negócio, daquele setor específico. Assim como o gestor industrial. A reunião de hoje, que é esse pessoal que está querendo formalizar já, é a Piracicaba Engenharia, é uma empresa sólida, líder do mercado no desenvolvimento de projetos, construção e administração de usinas de etanol. Eles determinaram o head de etanol de milho, professor professor Vital, para ficar à frente, junto com a gente, desse modelo de negócios. Ele, apesar de ter outros projetos em andamento, pelas conversas, a ideia realmente é formalizar para que ele possa se dedicar integralmente a esse projeto, né? Então, em cada segmento, em cada setor desses parceiros, vai ter sempre alguém com dedicação exclusiva no negócio. Nesse momento, eu tenho, sim, alguns outros negócios aqui em andamento, alguns loteamentos que a gente está fazendo, mas é exatamente isso que eu estou acelerando ao máximo para poder finalizar, no máximo, final do mês de agosto, para poder estar realmente 100% dedicado a hectare. Mas, no caso de uma parceria, no caso desse modelo de negócios evoluído, a gente conseguir agregar essa parceria com a Ciclo para poder profissionalizar, como eu falei, o meu objetivo é dedicar integralmente a isso de forma imediata. Eu falo imediata, inclusive me mudar, como eu falei para o senhor, me mudar para Luiz Eduardo para ficar mais perto, para ficar incomodando vocês melhor. Ok. Então, essa é a ideia realmente. Gabriel, João, vocês entenderam o modelo de negócio? Sim, eu acho que eu entendi. Pelo que eu entendi, e até, primeiro, parabéns pela apresentação, eu achei ela bem interessante, proposta é diferente, ainda não vi propostas semelhantes, achei bacana. A comercialização seria via esses bancos, essas cooperativas? Você teria um braço de comercialização, teria uma plataforma, como é que você faria isso? Perfeito, vamos lá. A comercialização ela é dividida em vários setores, digamos assim. Tem um dos setores, um dos modelos, uma das ferramentas que nós vamos utilizar são os modelos das salas de vendas convencionais, as salas de vendas de cotas. Elas têm uma eficiência muito grande, o modelo comercial delas é extremamente eficiente. Estão trabalhando hoje, basicamente, em um segmento que são essas cotas imobiliárias, essas propriedades compartilhadas, hoteleiras. Movimenta algo em torno de 4 bilhões de reais por ano, embora sejam extremamente quietinhos, não divulguem tanto esses números, eles não querem muita gente indo para esse segmento também. E tem um detalhe importante, infelizmente, sem exagero, 75% dessas vendas são forçadas, prometendo ao cliente algo que aquilo não oferece, renda. Esse é o grande problema, digamos assim, do mercado compartilhado de propriedades compartilhadas hoteleiras. No nosso modelo, nós vamos utilizar a estrutura de comercialização das salas de vendas para oferecer um produto onde não há problema com isso. Nós não vamos oferecer renda, mas vamos oferecer produção, valorização imobiliária, investimentos reais, né? Esse é o nosso grande diferencial. Mas não é o único. Esse modelo de negócio, apesar de ser extremamente eficiente, não vai ser o único. Nós já temos algumas reuniões adiantadas, como eu falei, eu fui tentando adiantar o máximo com, por exemplo, influencers. Nós tivemos reunião com o grupo, por exemplo, do Leonardo, com a equipe do Leonardo, o cantor Leonardo, que tem 25 milhões de seguidores no Instagram. Ele adorou a ideia, inclusive quer colocar uma das fazendas deles no modelo de negócios. Então, essa parte de divulgação de marketing também é muito importante para que a gente tenha uma abrangência da divulgação desses produtos de uma forma muito mais eficiente. Mas não só ele,
Jornalistas, Kellen Severo, Ricardo Amorim, também já conversei com a equipe deles, gostaram do modelo de negócios, outros artistas do agro, enfim, tem uma divulgação de influencer muito forte. Uma parte de atendimento, com uma parte de equipes formadas, atendimentos inicialmente online, principalmente, mas com essa pegada de fazer o atendimento pessoal através de parcerias com corretores de imóveis. Nós estamos trabalhando com um imóvel, um lote de uma fazenda, os corretores tradicionalmente já têm esse tipo de know-how, só vão trabalhar com um produto melhor, e eles mesmos verão isso, né? Corretores de consórcios, e um outro grupo de vendas é eu não sei se é esse o termo, de repente não é esse o termo correto, mas são os vendedores de produtos financeiros, de ações, de cotas Fiagro. Eles têm uma estrutura de vendas muito bacana, um treinamento muito específico, tem a linguagem, mas eles vendem papel e eles têm consciência disso. Esse nosso produto, ele reúne o que há de melhor no segmento financeiro, com as garantias, com o que há de melhor no mercado imobiliário. Então, esse também vai ser a nossa linha de frente também de atendimentos. Em relação aos bancos, eles são simplesmente a porta de entrada para um perfil de investidores muito interessante. Falar especificamente da Unicred. A Unicred hoje tem 235 mil cooperados, e são cooperados basicamente da classe média urbana, médicos e profissionais da área de saúde, rendas excelentes, que precisam investir esse dinheiro de alguma forma para ter uma aposentadoria coerente no futuro. E hoje, o que tem disponível para que eles investam? Apartamentos na praia, lotes, fundos de investimentos, ações. Profissionais com renda de 30, 40, 50, 100 mil reais, como os médicos, não têm condições de, com essas rendas, comprar fazendas. Não é viável, não é financeiramente viável, até porque, vamos falar de algodão, por exemplo, estou me apaixonando pelo algodão, cada dia... Não, o agronegócio é viciante, eu não consigo parar de estudar, de ler, de pesquisar sobre isso. O algodão requer atenção total, são 360 dias de atenção, assim como uvas, né? Às vezes também faz parte do portfólio, propriedades com parreirais e por aí vai, para a produção de uvas. Muitas das vezes a família tem que ir de madrugada para colocar como se fosse um casaco nos cachos de uva, acender tonéis com lenha, para que o frio que está sendo previsto pela madrugada não danifique as uvas. Então, é o tipo de atenção que só o funcionário não adianta, tem que ser o dono que está ali, tem que ter um amor, tem que ter toda uma dedicação muito mais exclusiva do que simplesmente um funcionário. Então, além de financeiramente não ser viável, esse tipo de atenção também não é possível para esses profissionais. O que nós estamos oferecendo é isso. Agora você pode. Você vai ter frações, pedaços reais com escritura da fazenda, da propriedade, e que vai ser administrada, que vai ser gerida por grandes grupos agrícolas sólidos, que detêm o know-how, que detêm o conhecimento, que sabem o que estão fazendo para a produção e gerar lucro para ambos. Essa é a ideia, né? Um outro ponto também de comercialização, que eu pessoalmente gosto muito, é a tokenização da propriedade e o vínculo dessa tokenização com uma stablecoin que nós iremos criar, a ideia é essa, para lançá-la no mercado. Dessa forma, a gente conseguir, inclusive, uma captação mais agressiva do exterior. E de pessoas que têm, investidores que têm essa facilidade com esse tipo de investimentos, né? Apesar do investidor do agro ser tradicional em questão da propriedade, é um mundo mais moderno, tem bilhões, trilhões de dólares investidos nesses segmentos das criptomoedas, e vamos e venhamos, mesmo as stablecoins de hoje, elas são lastreadas no valor do dólar, no valor do ouro, no valor de alguma coisa na bolsa, elas não têm um lastro real, não existe hoje, não tem, até onde eu sei, nenhuma stablecoin com lastro real em propriedade, onde foi emitidas 1 milhão de unidades de moedas com 1 milhão de hectares de fazendas produtivas vinculadas a essa moeda, garantindo sustentabilidade a ela, né? Todas as que têm são baseadas em alguma
todas as stablecoins, no caso, são baseadas em alguma referência de mercado, em alguma referência de cotação de mercado, mas é baseada no mercado tradicional, né? Mas sem esse lastro real. Então, a parte de marketing e vendas, a parte comercial, ela envolve vários pontos, inclusive franquias das próprias comercializações, de pontos de atendimento. Tem investidor que vai querer comprar cotas, claro, 5, 6, 8, 10 cotas, e por que não montar um escritório, darmos a estrutura, treinarmos a equipe para que ele possa também fazer a comercialização, né? Então, são vários pontos que foram bem analisados, tem um material bastante sólido de estudo para compartilhar com vocês, para ver esses números, mas essa comercialização, ela vai ser baseada, digamos assim, não em uma estratégia única, mas em vários pontos. Bacana. O ponto eu me preocupa um pouco, só fazendo uma provocação. Depois Claro, por favor. Vou fazer uma provocação, depois vou fazer um pequeno elogio, assim. A provocação os pontos comerciais. A gente precisaria estudar, claro que não é para agora, porque se a gente colocar como se fosse um prédio, né? Então, põe uma central de vendas na frente do empreendimento, é mais fácil do que a gente colocar numa fazenda. Sim. Mas isso aí a gente depois estuda. Uma questão que eu queria falar que é relevante, há pouco alguns meses atrás, tinha visto uma informação sobre o crescimento de crowdfunding, Sim. que é a vaquinha, né? Sim. Então, aí enquanto estava falando, eu dei um Google aqui, e a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, apontou um crescimento de 139%. Sim. Eu acho isso bacana porque a gente, para observar se uma tecnologia, um modelo de negócio, ele vai ter pegada, é importante a gente observar as macro tendências, né? Então, olhando para o mercado, isso é uma tendência de mercado. Sim. Então, feita a provocação e elogio, agora eu acho que o Aguinaldo está querendo fazer alguma pergunta. Gabriel, se me permite, professor, só se me permite, em relação ao crowdfunding, ela faz parte da estratégia nossa, mas é uma parte inicial. Por exemplo, para essa primeira propriedade aí que nós estamos falando aí, 100 mil hectares, a gente vai disponibilizar 2.000 hectares para plataformas de crowdfunding, que a gente vai conseguir com isso uma divulgação bastante interessante, e também com esses recursos a ideia é montar a estrutura comercial, embora a gente tenha um investidor específico para isso, para montar, para investir algo em torno de 5 a 10 milhões nas estruturas de comercialização que a gente precisar. Nós estamos falando aí de 5 salas de vendas, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre e Vitória no Espírito Santo, estruturas físicas, né, de salas de vendas, mas com o complemento dessa estrutura de marketing, tanto externo quanto marketing direcionado, como, por exemplo, das associações, dos bancos e por aí vai. Associação dos Médicos de Minas Gerais, nós temos um acesso excelente, são 155 mil médicos, né? E por aí vai. Um outro ponto, nas plataformas de crowdfunding já foram feitas captações para esse modelo de negócios, tá? Mas são iniciativas pequenas. Um colega meu, inclusive, de Tocantins, ele fez a capitalização na plataforma de crowdfunding para 1.400, 1.200 hectares de soja. Ele já é produtor, então ele já adquiriu essa propriedade, já está trabalhando nela. Só que as vendas ele fez tudo pelo WhatsApp com os amigos dele. Então, são iniciativas pequenas ainda. Nós temos uma empresa do Mato Grosso, também uma pessoa muito bacana, Murilo. Ele faz esse modelo de negócios, mas, como eu falei, professor, ele quer fazer tudo. Em 1 ano e meio de empresa, ele já comprou 9.800 hectares. São 4 fazendas totalizando 9.800 hectares. Fazendas SA é o nome da empresa dele. Mas o que acontece? Ele quer fazer tudo. Ele vai buscar as fazendas, ele faz a análise das fazendas, ele faz a recuperação, gradeia, ele escolhe qual vai ser a semente, qual a variedade, análise do solo, ele faz a colheita, ele vende no mercado, ele distribui. Então, ele meio que ficou sobrecarregado. Tanto que ele parou momentaneamente as vendas e falou: Augusto, eu não posso vender mais, eu tenho que
cuidar dessas propriedades para poder depois ver se a gente vai ter mais propriedades. O nosso modelo já é um pouquinho diferente, a gente busca exatamente os parceiros com know-how específico em cada segmento, para que a gente possa ficar livre, digamos assim, para alavancar outros negócios, para alavancar outras propriedades. Augusto, acho que legal, a gente já tinha conversado bastante naquele dia, né? Mas eu acho que é interessante a gente deixar claro para os demais ouvintes aqui, participantes, como que está essa distribuição hoje da empresa. Se ela está legalizada, tem CNPJ, você tem quantos % disso daí? Até para que a gente possa entrar também e discutir um pouco das participações ciclo. Agora, quando você falar como que está a distribuição, existem alguns aspectos dentro da atividade que está sendo desenvolvida por vocês que requerem conhecimentos muito específicos. Sim. Então, por mais desenvolvido educacionalmente uma pessoa e tal, não adianta, ela tem que ter o tino de conhecer a terra e saber para que aquela terra serve. Com certeza. Esse integrante, ele faz parte do core business seu. Quem é esse cara dentro da estrutura da empresa? E outra, será que nós vamos estar sempre trabalhando com um terceirizado ou vamos sempre colocar em cima do grupo maior que vai estar fazendo a gestão do terreno? Foram várias perguntas que eu fiz assim. Sim, mas são interligadas. Aí, uns 3 minutos de fala. Vamos lá. Perfeito. Vamos lá. Nesse momento, tem basicamente somente eu na estrutura, na composição da empresa. Temos o seu Ed, que o seu Ed é o nosso fundador, assim, o investidor fundador que está com a gente, mas também não está definido ainda a composição, a participação de absolutamente ninguém. A empresa não está constituída, não tem um CNPJ, até porque eu não sei ainda qual o modelo desse CNPJ. Não sei se ela é uma incorporadora, comercializadora, se é uma associação, uma cooperativa. Isso é algo importante que a gente precisa de uma assessoria contábil correta, jurídica correta, para poder identificar qual o modelo correto de ser formado. Desculpa só te interromper. Claro. E nesse ponto, Gabriel, Vitor e Pompeu, eu até falei para ele que dentro da estrutura da aceleradora ele tem tudo isso, né? Então, só que de uma forma diferente, porque ele vai poder conversar com bastante tranquilidade, até para que a gente veja os prós e contras de cada tipo de formatação jurídica dessa empresa. A Constituição, a gente sempre vai querer o melhor para a empresa, porque nós vamos ser sócios. Então, esse suporte jurídico e mercadológico também, eu já tinha dado esse toque para ele. Porque isso reflete diretamente, inclusive, no contrato com o cliente. Então, está muito interligado uma coisa com a outra. Eu já tive algumas reuniões preliminares, procurei alguns grupos, por exemplo, escritório de advocacia que tenha algum tipo de ligação mais próxima com o agro. Tive algumas reuniões iniciais com eles, inclusive as reuniões mais adiantadas são com o escritório de Brasília, que inclusive é o escritório do ministro Guedes, que eles têm escritório também em Luiz Eduardo Magalhães. Então, eu achei que por ter um escritório em Luiz Eduardo Magalhães direcionado, orientado para o agronegócio, facilitaria. Nós já tivemos 2 reuniões preliminares, mas a ideia seria, isso estou falando aqui, gente, considerando no modelo que eu estava, trabalhando sozinho, vamos dizer assim, né? Eu sempre procurei esses parceiros para orientar nisso. Escritório de contabilidade que pudesse orientar nesse ponto e por aí vai. Então, a questão da formatação jurídica, da contábil, ela é fundamental e ela reflete até no contrato com o cliente, no contrato com o proprietário da área. Nós temos hoje 238 mil hectares de proprietários que já passaram os detalhes das propriedades para a gente, que gostaram do modelo de negócios e que querem implantar junto com a gente isso daí.
Claro, quem vai definir, como o senhor bem falou, é um detalhe, é um conhecimento específico. Quem vai definir qual é a propriedade correta, qual a cultura correta, qual o cronograma, qual a produtividade e tal, é o parceiro gestor agrícola. E sim, de preferência, a minha visão é sempre ter um parceiro como esse, sólido, nessas situações da gestão agrícola, entre outras coisas, por uma questão de credibilidade para o cliente. Quando ele olha o nome de uma SLC agrícola, por exemplo, que inclusive é SLC agrícola, nas reuniões que eu tive com eles até falaram, olha, Augusto, nós temos algumas propriedades no nosso portfólio que poderiam encaixar perfeitamente nisso e outras propriedades que nos mandam fazendas todo dia. Então, a gente faz análise de umas, de outras não, mas nós já temos algumas, né? Mas a ideia da propriedade sempre é quem determina, quem escolhe a propriedade é o grupo agrícola, é o gestor agrícola, que é o parceiro do negócio, ele que tem essa primazia, essa responsabilidade, né? Esqueci a outra pergunta, professor? Como que... Bom, então, 100% dessa empresa que será criada está na mão do Augusto. Sim. Quem vai fazer a gestão e escolha das terras é o parceiro agrícola que for... É o parceiro agrícola. A captação de recursos é por conta do Augusto S.A. Isso, tem alguns investidores já prontos para colocar e tem também possibilidades iniciais como crowdfunding também. E que tudo isso foi meio que orgânico. As pessoas escutaram, você bateu um papo e os caras vieram. Exatamente. Agora, como que o Augusto ganha dinheiro? Como que os sócios do Augusto vão ganhar dinheiro? Excelente. Como que é a forma de monetizar isso daí? Perfeito. Primeira forma de ganho nossa está na venda das propriedades, propriamente dita, porque o ticket entre 50 e 60 mil reais é o valor que eu tenho projetado, nos permite 50 a 60 mil reais por hectare, sendo que 80% desse valor é reinvestido na própria propriedade, ficando com aproximadamente 10%, tem 10% aí de custo de comercialização e marketing, mas 10% do volume total é líquido, né? Mas isso vai depender muito, muito, muito do produto que a gente vai trabalhar e da propriedade. Um dos grandes ganhos é a aquisição da propriedade. Por exemplo, essa propriedade de 100 e poucos mil hectares, ela nos possibilita 50% de lucro real. Ou seja, com 50 mil investidores, nós compramos toda a propriedade de 100 mil hectares, nós implantamos a recuperação da propriedade, fazemos investimento em infraestrutura, fazemos investimento no custeio agrícola para 2 safras e fazemos a construção de uma planta industrial de etanol. Tudo isso com o valor captado... Custeado pelos investidores que adquiriram cada fração. Isso, com 50 mil investidores. Só que a gente adquire, com isso, 100 mil hectares. Esses 50 mil hectares que são a sobra, vamos colocar dessa forma, é o nosso lucro. A forma como a gente vai dividir isso, nós vamos escolher. Entre o grupo agrícola, entre o grupo industrial, entre nós, entre a Ciclo, entre o investidor. O que eu vejo? Eu não entrei em muitas minúcias de negócios específicos, porque, como eu falei, o grupo agrícola que tem que escolher a área e por aí vai. Mas o bolo é grande, a minha visão é essa. O bolo é grande, dá para dividir, dá para todo mundo ganhar. O investidor ganha, o grupo agrícola ganha, nós ganhamos, enfim. Essa é a ideia. Tá. Gabriel, Victor e Pompeu. Quando o Augusto, nós tivemos uma conversa bastante longa da outra vez, eu vi como uma das primeiras necessidades, a necessidade premente, é a formatação do negócio. Sim. Como que a gente vai transformar essa ideia que já está acontecendo com ele, mas a gente transformar isso em produto. Um produto que seja facilmente ofertado através de... tá aqui, é isso daqui que você vai adquirir, e a gente já tenha definido como que é essa distribuição e quais são os parceiros que têm que ser ativados para cada tipo de negócio. Ele deu 2 exemplos, que foi um que é algodão de soja, tal, mas deu um exemplo também da parte de frutícola, né? Então, de uvas. A característica de quem interage com cada um desses negócios é extremamente diferente. Então, são
know-how diferente que a gente tem que captar, e isso daí vai depender e demanda muito o tipo de parceiro que vai se buscar para cada uma das atividades. E do produto. Nós temos, por exemplo, aqui na Bahia, aqui em Belmonte, eu falo de Belmonte, na Bahia, região próxima a Porto Seguro, nós temos aqui 1.000 hectares de cacau. Nós estamos trabalhando de forma amadora, claro, como eu falei, com a Associação dos Delegados de Minas, porque aqui tem uma característica específica para eles. Mineiro adora praia, nós estamos numa praia sensacional, que aqui tem o Rijequitinhonha, ou seja, tem uma série de características muito interessantes para eles, mas o produto cacau não é tão interessante quanto o lazer que eles vão ter na propriedade. Então, cada projeto, cada negócio, é todo um estudo que é feito para direcionar. Nós temos um estudo para camarão, para fazenda de camarão. Quem fez esse estudo com a gente foi o presidente da Associação Brasileira de Criadores de Camarões, que inclusive está retornando de viagem da Ásia, que ele fez agora. Estudo, assim, ele falou, Augusto, isso daí vai revolucionar. O Equador produz 10 vezes mais camarão que a gente, nós temos área, nós temos recurso, nós temos possibilidade, e esse modelo de negócios possibilita, veja. Permite, né? Uma outra coisa, Augusto, o Pompeu está fazendo uma pergunta aqui. Você já tem um case completo, mesmo não tão estruturado assim, mas que você possa falar para a gente, discutir com a gente? Olha, nosso, que nós fizemos ou de alguma outra empresa? De vocês mesmo. Não, nosso não. Então, o que está mais próximo é esse da fazenda de etanol, que está se concretizando aí. Olha, eu desenvolvi 3 produtos, na verdade, que essa é uma das coisas. Eu não sei se... Eu falo para o pessoal aqui. A ideia disso começou comigo, a ideia era para mim, fazer 50, 100 hectares por ano de cacau aqui na Bahia e ficar tranquilo. Eu falo, poxa, eu faço isso aqui, fico tranquilo, tenho uma renda, em 5 anos tenho 500, 1.000 hectares aí de cacau. Pô, excelente, estou bem na fita, não preciso ter dor de cabeça com nada. Fiquei 20 anos no mundo corporativo de grandes resorts, na parte executiva. Teve época que eu gerenciava 5 salas de vendas em 3 estados diferentes, então uma correria absurda. Ganhava dinheiro, mas não tinha tempo de gastar. E aqui, eu falei, com isso eu faço a coisa ficar tranquila. Então, montei 3, digamos assim, linhas de trabalho com produtos diferentes e com tamanhos diferentes. Pensei, bom, posso fazer esse de 1.000 hectares para mim, posso fazer algo, de repente, de 5.000 hectares, 10.000 hectares num projeto um pouco maior e algo realmente grande, sólido, com os parceiros do jeito que tem que ser. Acontece que, assim como em hospitais tem um número padrão, digamos assim, de leitos que comportam uma quantidade determinada de médicos, enfermeiros, administrativo, por aí vai, para o negócio também, na parte comercial também. Basicamente, os recursos que a gente vai utilizar para vender 1.000 hectares são quase os mesmos para vender 50.000. Então, lógico, vai mudar muito pouca coisa, porque ele basicamente se retroalimenta. Nesse sentido, eu conforme as coisas foram evoluindo, eu fui aumentando o padrão do que a gente queria, da quantidade de propriedade, de terras e parcerias, deixando essas propriedades, esses modelos menores um pouco de lado. Mas isso, de verdade, não é problema. Eu preciso de meta, eu sou vendedor. Me fala, qual é o mínimo necessário para que a gente comece a fazer? E quanto tempo vocês querem? 3 meses, 6 meses, 1.000 hectares, 2.000? Isso eu providencio. É claro, para um produto específico. Eu não vou poder fazer etanol e milho com 1.000 hectares, 2.000, porque eu não vou ter o grupo agrícola disposto a administrar uma propriedade desse tamanho. Então, a gente adequando isso é plenamente viável. Essa própria Associação dos Delegados, são 6.000 delegados. Uma renda excelente, R$40.000 em média de renda. A gente consegue fazer um trabalho, por exemplo, específico para eles, para ter um pouco mais de noção prática do que é o negócio. Não tem problema nenhum. Agora, a gente pede em escala, o único detalhe é esse. Não sei, Pompeu, se você ficou satisfeito com a pergunta, com a resposta. Então, objetivamente, não temos um case totalmente fechado.
Até porque eu brinco, o nosso MVP é de 3 bilhões, fica bem difícil de trabalhar isso. Gabriel, mais alguma coisa? Vitor? Não. Só parabenizar o Augusto pela apresentação. Gostei. Augusto, a gente costuma agora, então, nós vamos ter uma conversa, vamos estar definindo. Eu compartilhei contigo, através do WhatsApp, o contato do Gabriel. Sim. Porque eu vou estar viajando a semana que vem, então ele que vai dar os próximos passos aí. Mas é importante que seja enviado para ele essa apresentação, tá? O Gabriel também vai fazer uma solicitação de algumas informações que são bastante específicas. Claro. Em tudo correndo, vamos lá, para o lado extremamente positivo, ele vai estar solicitando algumas informações específicas para preencher até um documento que possa estar estabelecendo algum tipo de relação aí da Hectare com a Ciclo. Tem um NDA também, que a gente vai estar assinando, né? E os próximos passos serão definidos aí. Pelo outro lado, se a gente não consegue fechar, então, essa parceria, nós também vamos te falar o porquê da demanda, mas o contato está aberto, a relação entre a gente, e não me chama de professor, cara. Eu não sei, eu não chamo de senhor, eu fico meio... Bom, o professor é mais gentil, eu acho. Mas é isso. Desejo um excelente dia para você, uma boa semana aí para você. Igualmente, igualmente. Obrigado, pessoal. E a gente volta a se falar. Obrigado. Bem a apresentação e ficamos bem entusiasmados com o dados, né? E agora a gente reúne aí com o Rinaldo e com o Gabriel, então, e vamos trabalhar em cima disso. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Vejam como um diamante bruto, feinho pra caramba, mas que tem um potencial de se tornar uma coisa linda. É isso. E trabalho não vai faltar, realmente 100%, 180% de dedicação nisso daí. É um modelo de negócio sensacional que, infelizmente, ainda está muito bruto, mas que tem um potencial gigantesco. Bom, exatamente. Não deixa de mandar o material, dá uma olhada no seu WhatsApp, que eu passei lá o contato. Perfeito, imediatamente. Um grande abraço, um bom dia para você, Augusto. Igualmente. Obrigado, pessoal. Vocês ficam aqui, Gabriel, por favor? Positivo. E aí, senhores? E aí? Achei ele bem relacionado, bem preparado. Modelo de negócio interessante. Ele não tem ainda um modelo de negócio, porque esse daí seria o primeiro produto de entrega da aceleradora. Seria auxiliá-lo a direcionar e formatar esse modelo de negócio. Tem que começar do passo zero, né? É do passo zero, mas eu acredito, cara, que grande parte do que a gente possa estar entregando para ele, quem vai fazer, na realidade, é ele. Porque ele já vem desse mercado, então adaptar o que é feito para resort, para time sharing e tal, trazer todo esse subsídio para a gente e pela fé que ele coloca em cima da Ciclo, ele pegou também modelos de apresentação, não sei como que o cara foi, mas ele foi ver a apresentação minha, assistiu reuniões minhas, e eu nem sabia que tinha esse troço na internet, cara. Ele falou assim, não, eu quero entregar para o senhor, professor, o senhor pega e fala como é que está. Cara, nós vamos pegar e vamos ficar. O nosso modelo de negócio nós vamos ser parte de sócio seu. A gente vai ter um equity da empresa. Eu falei, não estou preocupado, eu não quero sair errando. Eu quero ter uma orientação de vocês e eu quero que vocês venham fazer parte de... Bicho, eu achei que o nosso custo seria muito baixo. Viajei vendo aquela área nossa aí de network sendo ocupada por 4 neguinhos que ele coloque lá para fazer venda disso daí.
E a grande chamada, você pequeno, médio, você da classe média ou até baixa, pode ser dono hoje de uma propriedade de soja. E ele já tem os contatos com os principais, que é o Sicoob e Sicredi. Então, ele já está fazendo isso. Só que ele está fazendo desordenadamente. Até a forma dele fazer a apresentação, a explanação, tem muita emoção e pouca direção. Ele vai para frente e volta. Né? Ele está muito animado. Então é a gente pegar, colocar um cabresto no rosto dele e falar, calma, é isso daqui que você tem que fazer primeiro. Né? Sem a gente ter tanta verticalidade assim na comercialização de terras. Sim. Não, perfeito. Deu para ver pela apresentação que ele estava confuso também, né? Não tinha claramente o que era o desenho. Então e muito inseguro também. Ele estava meio com medo. Assim. Ficou com medo de mim. Hoje ele estava mais nervoso, porque eu falei que ia estar com mais pessoas e pelo que eu senti, ele já tinha me estudado. Então, era um tete-a-tete ali. Então, ele veio com um pouco de... colocou muito glamour em cima da conversa. Que bom que eu estou conhecendo o senhor, professor. Só tinha ouvido falar e tal, já tinha assistido o senhor. Então, ele tinha uma coisa de reverência. Aí eu falei, cara, agora vai ser uma outra etapa. Agora é negócio, vamos falar de negócio. Eu deve pensar, quem são esses doidos aí? Um monte de gente. Será que os caras... Mas o cara é vendedor. Ele é. Eu vou pedir algumas informações dele, tá? Até para checar o background dele, ver se bater as fichas, né? Espera um pouquinho só. Fala, meu amigo. Uhum. Sim. Estou com o Vitor e o Gabriel aqui. Deixa eu só... Espera um pouquinho só. Gabriel e Vitor, temos a outra, mas eu vou te chamar um pouquinho antes, Gabriel, para a gente ver o negócio da consultoria aí do frigorífico, do abatedor. Eu já queria falar sobre isso também. Tá bom. Beleza, me chama ali. Me dá uns 5, 10 minutos. Tá, depois a gente entra na chamada, então. Isso. Obrigado, pessoal. Falou. Oi, podemos. Uhum. Amigo, eu já passei a proposta. Uhum. Eu vou até pedir para o Gabriel pegar e discutir contigo a proposta que eu fiz. Mas, se você quiser, eu posso te passar aqui por WhatsApp. Tá. Eu imaginei isso, por isso que eu estou tratando tudo direto com o Gabriel. Uhum. Sim. Uhum. Como é que ele vai conseguir pegar você está dando uma destinação ao terreno, vai, vamos fazer camarão. Como é que o cara que eu estou vendo entra nessa? O cara só vem e compra. Existem dois principais donos de propriedade. Um é uma grande empresa que já opera
com o agronegócio, então o exemplo melhor que ele deu, maior que ele deu da SLC, falou, olha, existem fazendas que eu preciso ter parte de investimento para que eu possa começar a torná-la produtiva, mas eu tenho terras, a SLC falou que tem terras, tipo 150 mil hectares e tal, que eles gostariam de estar fazendo, segundo ele, né? Esse é um... Foi. Então, pelo que eu entendi dele, a SLC é dona de terras que não... Não? Bom, esse outro cara do cacau, que é mais lá para cima da Bahia, o cara é dono, só que ele não tem pessoas trabalhando lá. Então, eles... que não está sendo trabalhada. O cara é especializado e verticalizado em cacau. Ele gostaria de expandir isso, só que ele não quer colocar a grana. Então, ele coloca a parte dessa terra dele, que já é dele, é vendida por uma fração, é fracionada e vendida para todo mundo. 50 mil hectares vai virar 50 mil terrenos de 1.000 hectares. Tá? Isso daí, cada pequeno comprador vai dar a grana para lá, vai entrar grana para quem é proprietário do terreno. Ele vai operar, então ele vai retirar a grana vinda também da operação. Ele vendeu o terreno e vai continuar usufruindo do que for cultivado lá dentro. E a remuneração de todo mundo também vem pela produção. Dos sócios dele, tem uma grande entrada de recursos inicial, que é da venda do terreno. E depois, baseado na produção. Terra é vendida pelo preço do saco do cacau. Então, o preço não fecha. Agora, o cara queira vender uma terra que talvez de cacau. É um projeto de 5 anos até virar uma terra de cacau, né? Já terra, o cara que está comprando esse lote de uns 50 mil altos, que valia você entregar R$100 daqui a 5 anos vai transformar aquela terra em produção de cacau. O sobrenome de quem está vendendo para você. Eu fiz essa pergunta para ele, né? Ele falou, Alguém está comprando. Sobrenome nem sempre vai existir. Joãozinho é dono de terras. Franciose, vamos colocar um exemplo nosso aí. Franciose. Franciose tem áreas, ele tem muita terra aí. Ele faz cultura em todas as terras que são dele? Bom, vai ser difícil eu buscar, então, um exemplo que case, né? Mas na nossa região, se você pega e fala, venha fazer parte venha trabalhar junto com o Franciose, é um cara conhecido. As pessoas colocam credibilidade.
aquilo girar. Então, esse cara não tem sobrenome. A fazenda foi muito. Sim, Fazenda Boi Gordo. Teve da EMA também, né? Vem a ser criador de EMAs e tal. Então, eu descobri que agora, essa é difícil de descobrir, porque a grande vai entender essa terra, ela é boa, ele não vai beber. Ah, mas eu não tenho dinheiro para fazer as coisas. Nada, dinheiro de caralho, tem crédito. Agora, a terra é ruim pra caralho. O projeto de vida vai ser bom. Sim, porque o custo para você revitalizar a terra é muito grande. Não é contas, mas a justificativa é, se você é um cara grande e vai comprar 100 mil hectares, você vai pagar um preço pelo hectare. Se você for um pequeno investidor e for comprar 1.000 hectares, o preço relativo a 1.000 hectares é muito maior do que se você comprar os 100 mil. Só que o 1.000... Você for comprar as terras, e elas não valem nada. Se você... Mas olha só, lá no condomínio teu, eu tô, veja bem, eu não estou defendendo, tá? Eu estou argumentando e contra-argumentando contigo. Se lá no condomínio, no Soia, você vai comprar 4 terrenos, você vai ter um desconto. Se você comprar um terreno só, o preço relativo por metro quadrado é maior. A terra já está com preço, o valor de desconto da terra daqui claro. Então, se for uma terra a precificação é feita, faturamento que a fazenda já oferece. Se é uma terra que está produzindo, está precisando de 5 anos, é uma coisa do país, para ela passar a produzir. Então, em cima disso, é que vem a questão de o investidor que espera 5 anos no nome de alguém. Só que também nessa terra, é um bom negócio. Uma tese de interrogação. Uhum. Agora, pensando aí, eu não compraria uma cota para fazer 100 mil hectares, eu não compraria 1.000 hectares de cota. Aí eu não conheço o que tem que ser feito, tem um intermediário fazendo isso. Eu vou perguntar, tá bom, quantas que você fez que deu certo? Foi a pergunta que eu fiz ali. E ele vai dizer, nenhuma. E aí eu vou dizer assim, não, eu não quero investir nesse negócio, muito risco. Entendeu? Sim. O ponto mais importante é que ele não tem nenhum case para mostrar, falar, fiz aqui, entupi no cu de ganhar dinheiro. Né? Porque o cara que vai estar comprando vai ser ele. Né? Aí ele quer um CNPJ de respeito na região, um corretor, né, entre aspas, para poder fazer essa operação. E não acho que esse cara que vai comprar, que vai corretar os 1.000 lotes, vai ter perante o público local a autoridade, entendeu? É uma figura nova que está criando no mercado, que ela pode existir ou não. No passado, o pessoal criou o barter, que é um cara que compra e vende sem dinheiro, troca um produto por outro. Aí deu certo, hoje tem barters funcionando.